Spiritum, tecum ire Christianum cor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezei as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Dia 3. Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Portanto, ele concedeu tudo o que podia para favorecer a São José, e o equipou com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Pai Celestial, Deus Pai, só teve um santo para representá-lo na terra, São José, e concedeu tudo o que podia. Tudo o que Deus podia, ele concedeu para São José. O equipou com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. São Pedro, Julião e Mar. Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo sob o teto de São José e sendo seu filho, nos deu um exemplo pessoal de total entrega a São José. Jesus amou, obedeceu e imitou o seu pai terrestre. Afinal, o quarto mandamento diz honrar pai e mãe. E não apenas não ofender, mas honrar, prestar honra a pai e mãe. Jesus é o autor da própria lei. Ele não poderia descumprir o seu próprio mandamento. São José, portanto, é o único homem que Jesus chamou de pai. Pai. Jesus se encantou em ser conhecido como o filho de José, como vemos em João 6,42. São José, é claro, em nada poderia acrescentar a comunhão divina e eterna e perfeita entre Deus Pai e Deus Filho, mas ele foi escolhido para ficar em lugar do Pai Celeste de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. Deus quis precisar de São José. Deus Pai não possui uma natureza humana. Todas as vezes que Jesus via São José, ou ouviu falar, observou trabalhar, ou testemunhou o seu casto amor por Nossa Senhora, a humanidade de Jesus presenciou a perfeita imagem na terra de seu Pai Celestial, a perfeita imagem que ele via no céu. Deus escolheu fazer São José sua imagem mais tangível na terra, diz o beato William José Chaminade. Deus escolheu fazer São José sua imagem mais tangível, mais tocável na terra, o depositário de todos os direitos de sua paternidade divina. Todos os direitos da paternidade divina. O esposo daquela que é a Senhora dos anjos e dos homens. Uau! São José é o esposo da Senhora dos anjos e dos homens. São Bernardino de Siena também nos ajuda, dizendo que São José teve tão elevada dignidade e glória que o Pai Eterno confiou-lhe generosamente uma semelhança de sua profunda primazia. São José teve tão elevada dignidade e glória que o Pai Eterno confiou-lhe generosamente uma semelhança de sua própria primazia. São Bernardino de Siena, muito obrigado. Nosso Pai espiritual. Muitos cristãos eram da opinião que São José não poderia ser chamado de pai de Jesus, porque não queriam fazer pensar que ele fosse o pai biológico, de modo a não manchar a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso é até compreensível. Foi assim até que Santo Agostinho, um grande Santo Agostinho, doutor da Igreja, esclarecesse a matéria, de acordo com o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 33 e 48. São José é o verdadeiro pai de Jesus, porque exerceu uma paternidade para com Jesus que era autoritária, não no sentido ruim da palavra, mas com autoridade, afetuosa, o afeto de carinho
e também fiel. E porque São José é o verdadeiro pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ou seja, do próprio Jesus, ele é necessariamente o pai do restante dos membros do corpo de Cristo. Como Nossa Senhora deu à luz a cabeça do corpo de Cristo, isso é, nosso Senhor Jesus Cristo, ela também dá à luz ao restante do seu corpo, que somos nós. Por isso que nós somos filhos de Nossa Senhora. Da mesma forma, São José é o verdadeiro pai da cabeça e dos membros do corpo de Cristo. São José é o nosso pai espiritual. Claro, não é o nosso pai biológico, mas ele também não era o pai biológico de Jesus. Jesus deseja que São José cuide de você, que está me ouvindo, com o mesmo amor paternal, a mesma autoridade, a mesma afeição e a mesma fidelidade que ele, São José, exerceu para com Jesus. Já pensou nisso? Ter São José como pai? E ele o é. No século XIX, Jesus mesmo ordenou que a serva de Deus, a irmã Maria Marta Chambon, chamasse São José explicitamente de pai. Pelo batismo, você se torna filho de Deus e membro da família de Deus. Se Jesus é o seu irmão, como é, Maria é sua mãe, e assim ela é, José então é o nosso pai espiritual. Mais uma vez, São José não é o nosso pai biológico, mas também não era de Jesus. Mas isso de nenhum modo significa que a sua paternidade não fosse real. Não significa que a sua paternidade para conosco não é real. Ela é muito real. A paternidade espiritual é muito mais real do que a paternidade física. Se a paternidade espiritual não existisse, se ela não fosse algo, não fosse uma coisa, não faria sentido nenhum chamar de Pai Celeste o Pai Celeste de Jesus, ou seja, Deus Pai. Não faria sentido dizer Pai Nosso. Mas nós sabemos que não é esse o caso. A paternidade espiritual é muito mais forte, muito mais real, muito mais concreta do que a paternidade física, biológica. São José não era o pai adotivo de Jesus, porque não nasceu fora do casamento. São José não casou com Nossa Senhora e teve um filho fora. Não, isso é uma blasfêmia. São José estava casado com Nossa Senhora, Deus assim o quis e quis nascer deste casamento. Ah, mais uma vez, ele não é filho biológico de São José, mas é o verdadeiro pai. Jesus quis nascer dentro deste casamento para santificar mais uma vez o matrimônio, santificar a família, que tanto precisa nesses nossos tempos, de um modelo de família, Jesus, Maria e José. Mais uma vez, um filho adotivo é filho de outros pais e é adotado a essa família, uma coisa boa, mas não é o caso de Jesus. Ele nasceu dentro do casamento. Na verdade, ele adotou São José como seu pai. São José não é um pai adotivo, é um pai adotado por Jesus. No processo de adoção, o pai escolhe um filho lá para adotar. Mas Jesus, o próprio filho, escolheu o seu pai para adotá-lo como pai. Em Lucas 2:48, Nossa Senhora disse ao seu divino filho: Teu pai, falando a Jesus, teu pai e eu te procurávamos. Claro, ela se referia a São José, teu pai e eu te procurávamos. O Papa Emérito Bento XVI disse que só há uma paternidade, aquela de Deus Pai. Porém, o homem foi criado à sua imagem, a imagem de Deus Pai, e a ele foi concedida a participação nessa única paternidade de Deus, citando aqui Efésios 3:15. Na carta aos Efésios, que o Papa Bento XVI citou, em grego está escrito assim, passa pátria, e em latim omnis paternitas, em português toda a paternidade. Toda a paternidade na terra reflete essa paternidade de Deus. É o que disse Bento XVI em outras palavras. Jesus quis precisar de São José para amá-lo, para alimentá-lo, para educá-lo, protegê-lo e vesti-lo, porque se colocou humildemente sob as necessidades de um ser humano. E, se nós queremos chegar ao céu, nós devemos praticar a humildade. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem é o pai dessa criança? Quem é o nosso pai? São José. Nós devemos imitar em tudo a nosso divino mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que quis ter na terra um pai, São José. O Pai Celeste não podia fisicamente tocar, andar e abraçar o Verbo encarnado. Ele não tem corpo, é um ser puramente espiritual. E, portanto, confiou seu filho ao amoroso e cuidadoso Pai, São José. Quando o Filho de Deus se humilhou e assumiu uma natureza humana, ele se colocou sob as leis do desenvolvimento humano e quis precisar, como todas as crianças precisam, de um pai, de uma mãe e de tempo. Em Lucas 2:52 nós lemos que Jesus crescia, aumentava em sabedoria e em idade, em estatura, em favor com Deus e com os homens. Lembra dessa reflexão? São José é aquele que aumenta. Disse o venerável Fulton Sheen. Notem aqueles que pensam que a igreja presta muita atenção a Maria,
que Jesus deu a ela 10 vezes mais tempo, 30 anos, 10 vezes mais tempo de sua vida do que a seus apóstolos, que ele deu apenas 3. Nosso Senhor deu 10 vezes mais tempo a Nossa Senhora do que a seus apóstolos. E alguns, os protestantes, dizem que nós damos mais atenção a Maria do que a Jesus. Nosso Senhor não é um robô nem um anjo, mas um homem. E como homem, precisou de um pai, para que pudesse imitá-lo e aprender dele o modo de se sacrificar como um homem. Tal pai, tal filho, diz o ditado, né? Tal pai, tal filho. Jesus aprendeu a trabalhar, a se comportar e a rezar olhando São José. Que grandeza de São José. Jesus disse: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o seu pai fazer. Porque o que ele faz, o filho também faz. Ele disse isso no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 19. Isso, é claro, ele disse primeiramente com relação a Deus Pai, ao que ele viu na Santíssima Trindade. Porém, como diz lá a carta aos Efésios, toda a paternidade na terra. Toda a paternidade na terra. Então, com relação à humanidade de Jesus, ele fez porque viu o seu pai fazer. O filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o seu pai fazer. Jesus quer que você imite São José, como ele mesmo quis imitá-lo. Mas, se São José é tão importante, por que Jesus não disse explicitamente isso há 2000 anos? Por que não colocou lá na Bíblia, olha, imite São José? Bom, ele disse isso de certa forma. Em João 16, 12, disse: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis suportá-las agora. É verdade, se a devoção a São José fosse impulsionada desde o início, realmente as pessoas poderiam confundir a paternidade de São José com uma paternidade biológica, e assim talvez manchar a virgindade de Nossa Senhora e a divindade de Nosso Senhor. Mas agora nós já chegamos à era de São José. A humildade de São José, ao desejar ser esquecido por um tempo, é a testemunha da sua grandeza. Fez o seu trabalho, um trabalho que nenhum de nós vamos ter, que é de ser esposo da Virgem Maria e pai de Jesus. Quando São José vai fazer uma oração lá no céu a Nosso Senhor, em nosso favor, ele diz: meu Deus e meu filho. Nossa, meu Deus e meu filho. E essa é a humildade de São José. Quis fazer todo o seu trabalho aqui e aceitou humildemente ser esquecido por quase 2000 anos da igreja. Jesus deseja agora chamar a nossa atenção a São José. E ele mostrou isso, né? O Papa declarou o ano de São José. Ele deseja chamar a nossa atenção a São José para vencermos os erros da ausência de uma verdadeira paternidade. O aborto, a contracepção, a pornografia, ideologia de gênero, a depravação moral, um clero efeminado, a liturgia corrompida, tudo isso são frutos da ausência de um pai. São José fará para nós exatamente o que um pai biológico faz para seu filho, mas em um nível muito mais elevado, em um nível espiritual. Ele vai nos alimentar espiritualmente, nos abrigar, nos educar, nos proteger e nos corrigir. Santa Teresa d'Ávila dizia: se alguém não puder encontrar um mestre para ensiná-lo a rezar, que recorra a São José como seu mestre. E ele, a pessoa, não vai se perder. Veja, quantos de nós queremos ter um diretor espiritual para nos guiar no caminho da santidade? Santa Teresa d'Ávila nos dá a resposta. Se alguém não puder encontrar um mestre, um diretor espiritual, para ensiná-lo a rezar, recorra a São José como seu mestre. E ele não vai se perder. Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal, nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de paz sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança, dignai-vos tomar-nos sob o vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Sancta Maria, ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, proles David incrita, ora pro nobis, lumen patriarcharum, Dei Detricis Spose, Custos Puris et Virilis, Filii Dei nutritiae, Christi defensor serule, alme familiae preces, Iosef justissime, Iosef castissime, Iosef prudentissime, Iosef fortissime, Iosef obedientissime, Iosef fidelissime, Speculum patientiae, Amator paupertatis, exemplar obifici, domestice vitae decus, custos Virginis, familiarum columen, solatium miserorum, spese clotatium, patronem morientium, terror tenobum, protector sancte ecclesiae, Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, Constituit